Boa noite, mais um papo fora do eixo, hoje muito especial com não só um grande jogador, mas um amigo, Felipe Zeni, tá? Ele é jogador do Pasteur, ele é centro do Pasteur, talvez um dos grandes craques que eu conheço, pode não ser um grande atleta, mas ele é um grande craque, e certamente o papo vai ser bom, porque afinal o Lipe, todo mundo conhece, tá? Algumas vezes, opa, Lipão tá aí, pede para entrar, Lipão, que eu já aceito aqui por você. Vamos bater um papo fora do eixo, com certeza. Muita história, muita resenha para contar, tá bom? Vamos lá, Lipão. Pede aí o convite para entrar, já temos alguns entrando. Tirei até o óculos, coloquei a peruca para falar com o Lipe. Achou aí o convite, Lipão? Tô aqui na espreita. Isso, Lipe. Pronto. Boa. Tá aguardando, tá entrando já. Lembrar que. Aí, pá, vamos ver se. Aê, pá! Tá com a peruca grande. Peruca grande, hein? Hã? Com a peruca grande. Ah, é, tá. Você viu, meu? Não dá, Porra. nessa faz uns três meses que eu não corto. A Claire que tava cortando pra mim na pandemia, Sei. e aí agora eu desencanei mesmo. Quando voltar, Sei. eu Aqui vou lá no cabelo. O Pedrão que faz a barba e o cabelo pra mim. Ah, é boa. Pega a máquina e passa rapidinho, né, carinha? Eu fazia pro meu pai também a careca dele. É, é Facinho, né? facinho. É. Não, Rapidinho. quando eu ia no barbeiro, ele me cobrava meia, né? Porque não tem muito o que cortar, né? É, Só, só as pontas. E, só pô, do foi bom lado. esse ano pra você descansar ou não? Cara, foi bom, viu? Consegui me focar em várias coisas extra rugby. Querendo ou não, rugby ocupa um tempo grande da sua Razoável. vida, né? Porra, Sim. né? 2 treinos na semana, quase todo fim de semana jogando, viagem, não sei o quê. Quando a gente começou a namorar, que a Claire jogava, inclusive, Ah, a gente quase não se via, porque era, sei lá, eu treinando de terça e quinta e ela treinando de segunda e quarta. Então ficava sim. 4 dias da semana, eu chegava em casa, ela estava treinando, chegava tarde depois, vice-versa, né? Sim. Então deu para me focar, então, exatamente, na minha casa, nos cachorros. Não bateu em Minha... você, não, né? Não, não, tranquilo aqui. Porque Tranquilo. tem muita casa que a gente apanhou, né? Eu, pelo menos, apanhei várias vezes aqui em casa. Não, não, o trabalho pegou um pouco mais dessa vez, é claro, deu uma puxada de orelha, mas já passou, já se arrumou. Não, não, isso é normal, isso faz parte do jogo de casais, né? Elas É, puxam as então, orelhas e a gente obedece. Você viu que eu deixei uma coisa aqui atrás para você, ó, para boa, mostrar que mas aqui, você. ó. Ih, É, bastante, mano. exatamente, exatamente. Por que eu convido o pessoal? Porque justo esse papo é para motivar principalmente os jogadores de clube. Eu estou nem aí com a seleção, com outras coisas. Eu quero gente de clube falando a realidade. E você é uma pessoa especial. Primeiro que você é do clube que eu tenho um carinho tremendo, né? Já fiquei 8 anos. Acho que só um ano você não foi campeão comigo. Eu fui os 3 campeonatos paulistas, eu estava lá, né? Acho que Boa, foi o primeiro, né? Que se você não estava, acho que estava na França, qualquer coisa assim. pode ser. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você foi um cara que foi desejado por todos os técnicos, né? Apesar de ser maluco pra caramba, e eu gosto muito dessa maluquice sua, né? Porque se eu quisesse teatro, eu ia pro teatro, não ia para o campo de rugby, né? O que fez você falar, cara, eu quero jogar com meus amigos, que eu quero jogar porque eu gosto, quero jogar porque me tem tesão, ou jogar porque, né? Ou sei lá. Cara, como a gente começou a conversa, no começo o rugby sempre demandou muito tempo da minha vida, da vida de todo mundo que joga, né? No Pasteur, Sim. Marrara, Diegão, pô, né? Uma dedicação muito forte do rugby. Isso falando de Sim. clube. Então, tinha essa parte, já que me atrapalhava um pouco nos estudos, que era da época da faculdade e tudo mais. Aí É, juntou mais a seleção, que aí tinha. Exato. Aí tinha viagem, tinha mais treino de fim de semana. Aí o pouco tempo que eu tinha de livre por causa do clube, eu ia para a seleção. Na verdade, naquela época era mais ao contrário. O pouco tempo livre que eu tinha de seleção, eu ia no clube, e aí só depois eu tinha alguma coisa para minha vida pessoal. pessoal, vai, digamos assim. É, exato. E aí foi quando eu falei, puta,
será que eu quero me esforçar realmente? É muito legal, é uma sensação inexplicável defender o seu país, né, num campeonato sul-americano, por exemplo, um campeonato que a gente foi para Dubai jogar lá contra Emirados Árabes, Hong Kong e Quênia. Porra, foi animal, assim. Viajei bastante até, foi experiências incríveis. Mas chega num momento que você precisa decidir o que você vai fazer, né? Então, eu falei, cara, eu prefiro jogar com meus amigos, eu sou mais feliz assim, sem essa cobrança pesada que tem, né? Puta, eu acho, vou falar pra você, eu acho animal que o pessoal, Olimpíadas, puta, todos esses torneios que eles viajam, vão pra Roma, vão pra todos os lugares, eu acho animal isso. Sim. Mas foi, acho que a decisão mais feliz que eu tive no rugby foi decidir jogar pelo Pasteur mesmo e não continuar com a seleção. Assim, pessoalmente falando, foi muito feliz estar com meus amigos, poder batalhar com meus amigos, entrar em campo de novo com eles, sabe? É coisa que é a minha ou a sua? Ou os dois? Agora eu vi, agora foi. Pô, não sei, tanto faz. Acho que sempre acontece isso, esse horário sempre tem. Vamos em frente. Vamos lá. E Lipe, você, para quem não conhece você, porque eu sei que quem não conhece o Lipe não é do rugby. Eu sou dessa opinião, tá? Onde você começou a jogar rugby? Fala para essa moçada entender um pouco. Você começou lá no Liceu Pasteur ou começou quando você foi para a França jogar rugby? Não, meu pai sempre me incentivou muito a fazer esporte, né? Tentou Sim. até que eu jogasse futebol, mas não deu certo, né? O próprio treinador falou, ó, infelizmente esse aí não vai dar, viu? Tenta colocar em outra coisa. Aí eu nadei um tempo, mudei de escola, e aí não tinha mais a parceria com a academia para fazer à tarde e tudo mais. E aí meu Sei. pai recebeu um flyer. Era da época que era tipo, só tinha e-mail, não tinha, né, Facebook, essas coisas. Recebeu um flyer do colégio falando, vai ter uma clínica de rugby. E, querendo ou não, minha mãe é de descendência francesa, né, meu avô é francês, eu vivendo na França, indo visitar minha família na França, eu já ouvia falar de rugby, né? Sei. Não era uma coisa que eu me interessava, eu tinha 10 anos mais ou menos na época, não era uma coisa que eu me interessava, mas eu ouvi falar de rugby. E aí recebeu esse flyer aí, eu compareci no treino, um dos primeiros treinos do Diegão, quem mais está até hoje? O Mahara entrou um pouco depois. Mas Diegão, Perioto. Capuro, eu também, eu entrei um ano, 2 anos antes desse pessoal aí, um ano mais ou menos. E E quem eram os aí, treinadores na época? Quem eram os caras? Quem eram os meu, caras? eu lembro que tinha o Bambi no treino, nesse treino, tinha o Guedinho, cabeludaço, mano, cabelo tipo assim, que nem o meu, mas, mano, cabeludaço, Guedinho. Cara, eu lembro mais desses dois, viu? O, E aí tinha o, o gringo? o Gringo, nesse primeiro treino foram esses dois, mas de treinador mesmo meu, que eu considero gringo, foi muito tempo do infantil, juvenil, treinador bom, casca grossa pra caramba. Sei. E Teco, né? E Teco foi também praticamente foi o que moldou o meu rugby hoje, né? O Querendo ou Teco. não, ele tem. Ah, o Teco, muito tempo treinando junto ali com ele. Sim, sim, sim. Ah. E assim, e você, daquele tempo para agora, o que você vê do Pasteur com essa coisa com o liceu, com o clube, com o crescimento? Não digo profissionalismo, mas uma organização. Isso é uma coisa que você sente muito? Eu sinto bastante. Eu vejo, eu sou mais velho que você sabe disso, né? Como é que você sente? Cara, é muito bom, porque querendo ou não, eu estava no liceu francês, né? Nessa época que eu Sim. comecei a jogar no liceu brasileiro. Hum, E é muito bom, porque querendo ou não, pelo menos da minha geração, os alunos e tudo vieram os alunos, os jogadores, muitos vieram do colégio, ou do francês, ou do brasileiro, sempre teve, tá. querendo ou não, essa base, né, que é muito Hum, importante para o clube. E quanto mais chegar mais próximo, né, fazer essa parceria, é incrível, né? A gente tem esse clube, esse campo no meio da Vila Mariana, tem a luz agora, é realmente bom você ver que, tipo, tudo que você fez não foi à toa, né? Porque, querendo ou não, como eu falei, a gente dedica muito tempo da nossa vida, né? Ao sim. clube, aos jogos.
e você vê que vai ter um legado, que não, a gente faz parte disso, né? A gente tem o nosso pedacinho ali que a gente construiu. É muito Mas bacana. E ver que tá realmente dando certo e crescendo é sensacional. Assim, é um sentimento bom demais. é porque, assim, apesar de ser amador, é uma coisa que tem que ser bem organizada, né? Que nem o ONG, vamos dizer assim, né? Você pode não ganhar Claro, nada, mas você faz alguma coisa séria, né? Não pode ser uma coisa mais ou menos, né? claro, exatamente. Hoje em dia, com o mundo como tá, não dá para o amadorismo, aquele amadorismo muito Raiz. fraco, assim, né? Tipo, vamos só se juntar, bater uma bola. Ah, e quem vai ser o presidente aqui? Ah, eu posso ser o presidente se você quiser, sabe? Tipo, realmente tem que estabelecer metas, delimitar projetos e de pouquinho em pouquinho, né? É o que Sim, está sim. precisando. E eu acho que foi E, o parceiro teve que quebrar essa marca hum. do amadorismo nível um para, acho que, começar a crescer. E você sofria muito quando começou a jogar ou não? Você sentia a Gi, ó, eu estou falando da Gi porque eu conheço a Gi, as pessoas que talvez não saibam, a Gi sofria muito você jogando ou curtia você jogando? Como mãe? Cara, meus pais sempre me apoiaram muito. Sou muito Hum, grato a eles me apoiaram muito sempre. É, no começo, minha mãe, ela ia, lógico, mas ela sofria um pouco com os jogos, assim. Eu era hum, bem mais novo, ela tinha uns 12 anos, os moleques Diegão, essa geração já tinha 15 anos, eu jogava com eles. sei. E aí minha mãe ficava toda preocupada, né? Imagina. Nunca entrou em Felipe entrou campo. aí, ó, você bem também, da primeira geração aí, É, Felipe você vê Becker. também. Você tá lá É, na Flórida e agora, aí né? ela sofria um pouco, assim. De vez em quando tomava uma porrada mais forte, ela gritava, tentava me bater, ela já tentou entrar no campo. Mas Jura? aí quando. Já. Mano, E, uma final de um Leopardo Guerreiro contra Rio Branco, tipo ah, 2004, assim, alguma coisa assim. sei. Uma das primeiras, a gente perdeu uma final antes pro São José, e aí nessa a gente tava jogando contra o Rio Branco. E aí rolou uma treta lá, o cara quis dar um soco lá em mim, meu pai teve que segurar minha mãe pra não entrar dentro do campo. E E você tinha quantos aí, anos? 2004 você tinha. putz, eu tinha uns 14, era 2004, 2003, eu tinha uns 13, 14 anos. Sou de 90. Sim, é engraçado, né? É engraçado que muita gente fora do São Paulo, Rio, não nem conseguem compreender que os jogadores aqui em São Paulo e do Liceu, por exemplo, começam com 10 anos, 11 anos, até menos, né? No Petit. Então, exato. É um negócio, exato, que se você quer fazer que o rugby cresça, querendo ou não, a gente precisa fomentar esse tipo de começo na vida do rugby, né? Se você vê qualquer país grande do rugby, é o top 10, pega, né, Hum, Argentina, Europa, Oceania, é isso, a sim, criançada começa com 7 anos, 6 anos, e vai já tendo, criando a intimidade com a bola, com as regras, que é tudo muito difícil, né? Imagina você sim, pegar, sim, você só ouve falar de futebol, basquete, os negócios meio que você consegue entender o jogo vendo. Rugby não tem essa, né? Você começa a jogar rugby com 20 anos, você vai patinar ali os 5 primeiros anos, 3 primeiros anos, você vai patinar. Isso sim. é qualquer pessoa. E qual é o pior time da sua época que você fala, cara, esse time é fogo, para não dizer outra coisa? Esse time é É o meu ruim? grande. O Não? Quem? rival? É o Rival? time que você. O mais que você tinha mais combate. Ah, no comecinho era muito Rio Branco, porque já Hum, vinha de uma história de parceiro em Rio Branco já do adulto, aí contava sim, essa história pra gente, né? Então a gente sim, meio, sim. então beleza, Rio Branco. E eles eram realmente muito bons. Naquela época, eles tinham um time muito, uma base bem forte, assim. Vários Sei. jogadores na seleção, tudo mais. E aí Ah, depois de um tempo, veio o São José, e aí ficou o São José até hoje, né? Não tem muito. São José também já era muito bom naquela época, né? Foi quando começou, né? A década de 2000 foi uma das grandes décadas do São José, né? eu ouvi uma história, não sei se é verdade, que você chorava quando ia jogar contra o Pão. É verdade isso ou não? Contra o Pão? O Pão, porque ele era muito grande, né? Quem não conhece o Pão não entende o tamanho do Pão, mas, né? Não, Era ele verdade? tinha. Você Não, tinha mas medo? os jogos contra o São José eram difíceis. Eles tinham esses caras aí. Eu lembro que tinha um cara que era parecido com o Pão nessa época, que era um grandão gigante também. Mas eu não lembro qual dos dois agora. Tinha um cara que tinha cara de bravo e outro cara tinha cara de bonzinho. A gente falava que eram gêmeos, um malvado e um gêmeo bonzinho. E aí Ah, eles eram pessoas grossas naquela época, realmente. Mas assim, medo mesmo ah. não. A galera O que não gostava texto. muito de mim. A galera não gostava Não? muito de mim.
Não, não. Então, eu não sei. Eu jogava um pouco antes, comecei a jogar um pouco antes, então eu tinha um pouco mais experiência que o resto. Sim. E aí a gente jogava, tinha os Leopardo Guerreiro, que eram os principais torneios, né, da nossa geração, de 15 anos por aí. Nesses torneios, de vez em quando, a gente perdia, né? E aí tinha o Orkut, lembra de Orkut? Lembro, opa. Tinha as comunidades lá, e aí tinha as comunidades de. Puta, não sei se era do Pasteur mesmo, ou se era do Leopardo, comunidade de rugby. Quando a gente perdia, a galera vinha, perdeu, toma, não sei o quê, Pasteur é muito ruim, não. Ficaram me enchendo o saco, velho. A galera não ia comer a cara, não sei. Será que porque você cutuca muitos caras, você é instigante, não? Você não é um jogador calado? Eu era meio folgado, assim, naquela época. Eu sempre fui meio irritado, né? Ele me ajudou muito nessa parte também. Me ajudou, pior que me ajudou. Mas eu não entrava em campo para brigar, mas eu era um cara irritado. Né? E aí, realmente, às vezes acontecia algumas coisas. Moleque ainda, né? Sim, lógico. Natural. Não dá, é o que eu falo, para ir pro teatro, vai pro teatro, não vai pro jogo, né, cara? Exatamente. Porque eu não sei se o que acontece. Você teve a experiência de jogar fora na França, na escola, né? Você passou aquele período na escola que você foi para lá. Lá também tinha essa coisa da um contra a escola, contra a outra, fazer essas coisas de rivalidade ou não? Cara, tem uma coisa que não me arrependo, mas é que o colégio que eu fui lá para a França era um colégio interno, passava a semana lá e era meio isolado, assim. Eu tinha uma autorização para treinar na semana no time. Minha mãe me levava e buscava naquela época. Então, não era uma escola com uma tradição de rugby, mas a região do sul da França, sudoeste, é uma região super tradicional do rugby. O rugby começou por ali, aliás, e aí foi se espalhando pelo resto. E lá tinha as escolas, você sabia que liceu que era bom, que liceu que era ruim. O campeonato forte também, universitário bastante. Né? O pessoal se encontrava e jogava. Inclusive, tem uma prova, tipo um Enem na França, que é uma prova para você se formar. Você não passa de ano no terceiro. Você passa de ano e faz uma prova, e aí você tem o seu tipo diploma de conclusão de liceu, de colégio. E aí cada matéria tem o seu peso nessa prova, e você podia pegar umas opcionais. E aí tinha umas opcionais que eram tipo esporte. E eu acabei pegando rugby para me ajudar. Né? Eu falei, vai saber, né? Eu brasileiro aqui, não domino bem a língua 100%. Vamos pegar. Eu peguei uma opcional de rugby. Aí eles fazem uma prova oral, falando das regras, tem parte de regra, parte de história do mundo, história do rugby, quando começou o mundial, sei lá, quantos mundiais nós já tem, e uma parte tipo meio física. É bom você depois do jogo tomar um banho frio ou um banho quente. E aí depois uma prova física. E aí eu jogava rugby com outra galera. E, bom, e aí breve era isso. Tinha uma prova oral e uma prova física de uma optativa de rugby para me formar no colegial lá. Bem legal. E tem umas coisas muito engraçadas. E o seu pai gravou muito jogo lá também, né? Jogos na França. Então são cenas bem legais, né? Que não sei se vocês guardam isso tudo, né? Mas que para a molecada ver como é que o esquema fora do país, né? Que é escola, é clube, né? Exato. Aqui, por exemplo, não tem essas coisas, né? Por exemplo, não tem, né? Ainda não tem, não. Os clubes que eu joguei contra e joguei a favor, também joguei no time, né? Eles eram clubes de cidades pequenas, né? Então, existia muito essa coisa de clube, mas às vezes a estrutura não era absurda, sabe? Mas o que importa mesmo, eu acho que é a ideia de clube, a ideia de você ir lá, ver o adulto jogar, depois você jogar de manhã, fazer abertura para o juvenil, depois do juvenil fazer abertura para o adulto. Isso tinha, inclusive, na cidade que eu morava, eu jogava num time que o principal era da Série B, que tecnicamente é profissional, né, na França. Então a gente podia jogar no estádio, fazer abertura para o time principal, não sei o quê. Então existe uma cultura bem diferente de rugby, mas eu acho que os times hoje em dia, os mais tradicionais e que conseguiram aguentar os trancos aí nesses últimos anos, estão buscando e acho que estão conseguindo. Assim. São José é um exemplo, São José e Jacareí eu acho que é um exemplo muito legal a ser seguido, como os trabalhos que eles fizeram é muito bom.
É para sempre, né? Eu andei estudando um pouquinho o rugby no Brasil e eu vi quantos franceses influenciaram no Brasil em outras regiões, além de São Paulo e Rio, né? São Tem o Paulo, Michel, né? Pasteur, o Michel no Cuiabá, no Porra, o Maranhão Michel. tem também um que morreu há 2 anos atrás, um francês também, porque teve influência francesa. Em Pernambuco também teve influência francesa, foram franceses que jogaram lá, marinheiros e outras coisas mais, né? Você Então falou você vê Guimarães? o Falou, né? Guimerá em São José, o Guimerá em São José, em E essa José Curitiba é também. parceiro. E o Curitiba também tem uma influência francesa, por incrível que pareça. Não grande, mas tem uma influência. Então os franceses deram uma bela empurrada aqui no país, né? Muito mais que os ingleses, né? Ainda bem, ainda bem. Eu prefiro muito mais o jogo francês do que o jogo inglês. Jogo inglês, eu pessoalmente também gosto. Eu joguei no jogo inglês na universidade lá, né? Passei um período de 3 anos jogando. E foi muito legal. Mas pela cultura, pelo estar junto com todo mundo no parque, no dia do jogo, trocar figurinha, ir tomar a cerveja, né? O Le Plus, o Felipe, Ah, o Ferri. Ferri está falando que é o Le Plus, e o Michel e o Alain, né? E se você for hoje no CT do Alain Lepluz e do Michel Lepluz lá em Cuiabá, não existe outro no Brasil. Ah, isso não Não existe, existe. realmente. Não, Não. não existe. Até porque é impressionante como ele dedica. Porque ele pode dedicar. Ele tem questões de dinheiro, questões de tradição, e ele faz pelo irmão dele. Porque o irmão dele vai nos jogos, né? E não está bem mais de saúde, mas está mais fraquinho, mas você vê como ele faz e quer deixar um legado, né? Mas eu queria perguntar uma coisa para você. Você, por exemplo, qual foi a pior derrota que você teve na sua vida em termos de rugby? Foi a Ah, fratura do ano passado ou foi aquela decisão de 2003 que nós choramos todos juntos? Junto? essa de 2013 vai ficar para a história, para minha história, como o pior Ah, jogo da minha vida de longe, assim, isso com ah, certeza. Né, uma final estava equilibrada, não dá para falar que a gente era para ganhar ou não, mas a gente estava na frente com a vantagem, 5 minutos para acabar, né? Infelizmente não conseguimos segurar outro time. Parabéns para o SPAC, mas realmente fica na memória aquele ano que o time inteiro se dedicou muito, todo mundo, né? Treinadores, jogadores, managers, torcedores, todo mundo. Foi muito legal, mas não deu, né? E aí vocês ficam aquele gostinho, né? Que a gente comenta depois do jogo, hum. de faltou Corrimão de, aquela. corrimão de rodoviária, né? Aquela coisa horrorosa que você fica. Exatamente, não, esse jogo com certeza, e dessa geração aí que tava no jogo, putz, Bi, Ale, eu acho, o Ogrão, o Junão, o Diegão, o Kakuro, o Mahara, todo mundo, eu acho que, se você perguntar, deve ser o pior jogo de todo mundo dessa geração aí, desse time que entrou. E o Né? Youssef foi um grande treinador para vocês ou foi um treinador duro que ajudou vocês a crescerem? A gente Cara, eu tem achei que treinadores o duros, Steph. né? Exato. Eu gosto de treinadores duros. Eu acho Hum, que eu sempre achei que faltou isso um pouco, às vezes, no Pasteur, né? Eu hum, gosto de treinadores duros. Mas o Youssef ele foi muito bem no primeiro ano. Uma coisa que o Pasteur, que o time não teve, foi foi o pensamento de, beleza, a gente quase chegou lá, não desanima, vamos levantar a cabeça e ir para a próxima. Eu acho que hum, faltou um pouco disso. E juntou que o Youssef, no ano seguinte, ele mudou totalmente a estratégia de jogo, ele quis implementar um negócio que até hoje eu não vi em lugar nenhum no mundo, que eram umas famílias meio nada a ver, sei lá, não foi meio nada a ver. hum. E aí, então, o primeiro ano dele eu achei muito bom. Achei que foi um treinador duro, que conseguiu analisar o time do jeito certo para pegar as melhores, pegar as peças-chave e usar elas, né? Pegar o melhor de cada Sim, um e conseguir usar esse melhor de cada um. tá. E aí no segundo ano eu acho que ele caiu, foi tentar inventar um negócio, impor na marra lá, ninguém do time entendia, ninguém do time queria, e aí não deu muito certo. Não, foi uma porcaria. Naqueles anos foi o ano que a seleção atrapalhou os clubes. O Pasteur foi um deles. Ficou atrapalhado com o Pasteur, não foi? Técnico lá, técnico aqui, jogador lá, jogador aqui. A seleção, de Cara, certa forma, atrapalha. então, desde que eu tô na seleção, eu acho que a seleção atrapalha os clubes, né? O calendário é muito. Não tem aderência com os calendários estaduais e os calendários nacionais, né? Você falta metade dos jogos do ano Hum, para ficar hum, treinando com o pessoal. É,
E aí atrapalha um pouco, atrapalha, com certeza. Quer dizer, falta um calendário, né? Falta um calendário, às vezes falta. Eu não sei, eu tô falando também, não sei como é fácil. Eu nem Não, gosto de me meter nesse tipo de de assunto, discussão. Hum. discussão. Mas eu acho que sim, precisava de um calendário um pouquinho ajustado. Ou tanto da seleção, ou se não, também a CBRU e, e a Federação Paulista ajustarem para os jogos da seleção, né? Tipo, Sim. o Super 10, né? Quer dizer, o Super 10 e o Campeonato Paulista Os, ajustar os, de acordo com a o, federação. o super bagunção, né, que a gente fala, né? Que ninguém sabe. É Ah, 8 esse é. ano, 10 ano que vem, 12 ano que vem, né? Ninguém sabe, né? Não, não dá para O, entender. o, não dá, né? É, Uhum. e dos times novos, qual é a ganha? Você fala o que você pensa dos times novos que foram aparecendo? Por exemplo, o Niterói é um time antigo que está passando por um momento. O Farrapos, um time novo, está crescendo, né? O que vocês acham desses clubes fora do eixo e que se existem outros clubes importantes ou não que poderiam crescer? Cara, então, quando a gente joga de repente, é que eu falei pra você, eu não entendo muito, eu não sigo muito o rei brasileiro, eu sigo muito o rei internacional, eu gosto de jogar mesmo, eu gosto de estar com meus amigos, tomar uma cerveja com meus amigos. Mas, bom, Sim, eu acho que é essencial essa multiplicação dos clubes que tem no Brasil. A gente precisa disso, precisa ter uma base para começar, precisa ter uma base para melhorar. Se a gente não tiver nem base, não dá para fazer nada. Então é muito sim, legal esse crescimento que tem. É isso, né? São clubes relativamente novos, né? 5, 10 anos, né? Tem um pouco menos de história, de tradição, que às vezes pode atrapalhar. Um caso, tá. uma exceção disso é o Farrapos, como você falou, que é um time que no começo apanhou, apanhou bem até, tipo, não conseguia, jogava duro, mas não conseguia chegar lá, e agora é um time que dá trabalho igual a qualquer outro, o São José, o Band, né? Acabou qualquer outro, né? Sei. Mas a gente precisa de uma estrutura, de repente, as federações precisam começar a se conversar, né? Eu lembro que ano passado teve aquele problema da Bahia, né? Que a Federação da Bahia não conseguia fazer inscrição. A filiação, é. A federação. Então, eu acho que precisa, de repente, organizar. É muito difícil, é muito fácil falar, na verdade, reclamar daqui de onde eu tô, né? Hum, Jogador, eu só tô no centro do Brasil, do rugby, né? São Paulo, ali, o eixo formal ali. Mas precisa dar um jeito nisso, cara. Senão o rugby só vai ficar sempre, vai ser o maior esporte do Brasil, vai ser o melhor esporte do Brasil. Se a gente não fizer um time, pegar fazer um benchmark com um time Jacareí, São José, esses times entendem dessas coisas, né? Eu sim, acho sim. que de repente a gente começar a estreitar as relações. Querendo ou não, é o único país, todo mundo quer ver isso, né? Todo mundo quer Sim, ver que sim. o rugby cresça nesse país, né? Então, eu acho que tem que fazer um trabalho ali um pouquinho melhor, junto com as federações, junto com os times, uma organização um pouquinho melhor. Será que a gente não precisa, de repente, procurar experiência de outros esportes para poder crescer aqui com o nosso? E não só Também, experiência, mas de gente que trabalhou em outros esportes, por exemplo? claro, claro, Hoje em dia eu não sei como é que funciona muito bem a diretoria da CBRU e tudo mais, mas eu acho que Hum, sim, você tem que ter alguém que tem um know-how de como fazer uma gestão esportiva, uma gestão de marketing esportivo, que foi muito bom durante esses anos aqui. O marketing esportivo do marketing do Brasil, do Rio Brasil, foi muito bom. Mas sim, aí não seguiu com as reformas ou com, de repente, a estrutura que precisaria para suportar esse boom aí que você está falando. Todo mundo olha para o rugby, olha para o rugby, olha para o rugby, e aí quando olha, tipo, os times estão mais ou menos, não tem campeonato, os caras não conseguem inscrever 10 times para 12 times, sei lá, para um campeonato brasileiro, aí vai o hum. Brasil e toma os paus, não é culpa deles, mas toma os paus, né, internacionalmente. Então, precisa realmente trazer, de repente, de outros esportes, sim, de pessoas que têm experiência com isso, né? Tem que ter um know-how, né? Não tem como. Sim. Uma coisa que eu queria que você falasse para mim, São Paulo é a cidade que tem 12 milhões de habitantes, é isso? Deve 10, ser. 12 milhões. É. Sim, 10, Não, tem um campo que é o SPAC, que é do SPAC, um Serete e não tem mais nada. E aí? Como é que pode? Exatamente. Sabe quantos campos de futebol tem em São Paulo? Eu vou insistir em todas as lives que eles vão me perguntar. Quantos campos de futebol tem em São Paulo da prefeitura e do estado são públicos? Puta.
que tem donos. 2/3 tem donos, tá? É da prefeitura, mas tem dono. 5.700 campos. 5.700 campos. E você vê, e não tem 4 campos públicos, né? Nós temos um Serete que é público, mas não é público, é confuso, né? É meio atrapalhado, não dá as condições, porque o Lipe vai querer se trocar e tomar um banho depois do jogo, não pode, né? E isso é um problema. Onde você jogou na França, tinha vestiário, tinha alguma coisa? Onde o meu clube tinha os 3 campos na cidade, pelo menos, do clube. Assim, e era uma cidade pequena, né? E aí, onde eu joguei era então, onde eu joguei tinha 60 mil habitantes. Onde eu morava mesmo, tinha 4 mil habitantes. E nesse pequenininho de vilarejo, digamos assim, tinha um campo de rugby do time da cidade, velho. Sim. Toda vilarejo, todo lugar tem um time, é um campo público, assim, e é público, exatamente, é público, né? Então, por exemplo, nós pegamos o Uruguai aqui do lado, né? Tem 4 milhões de habitantes o país inteiro. Quantos campos tem o Carrasco Polo? Cara, assim, de rugby mesmo deve ter 1 ou 2, não sei se tem muito, mas quando a gente ia jogar lá, eles pegavam os campos de polo deles lá, dividiam em campo de rugby, dava tipo 12 campos. 12 campos, né? Então, tipo, 12 campos lá no clube deles. Se eles quisessem transformar isso, eles conseguiriam. O que é uma grande... O Uruguai que é desse tamanho, né? Exatamente, E o que assusta, por exemplo, você pega Buenos Aires, né? Buenos Aires tem campo pra caramba, não na cidade de Buenos Aires, mas em torno da cidade de Buenos Aires, né? Tem campo pra caramba. Né? O único campo que era central, que era, posso estar enganado, o Belgrano, agora eles venderam, por ser uma região imobiliária rica, e compraram não sei quanto espaço físico na subúrbio de Buenos Aires. Criaram 10, 12, 30 campos, não sei lá quantos campos eles fizeram. Um timaço, que é o Belgrano, né? Que é um time de Buenos Aires. E aí, engraçado, né? Quando nasce uma criança aqui no Brasil, o que o cara vai ser? Ele vai ser jogador de futebol. Na escola ninguém ensina nenhum esporte diferente, além dos, eu chamo de 4 fantásticos, né? Que é basquete, vôlei, futebol de salão e handebol. O resto é tudo o quê? É tudo não é esporte, vamos dizer assim, né? No liceu, quando eu fui pro liceu brasileiro, a educação física lá uma semana era futebol de campo, outra semana era de quadra. E isso, mais nada. E as meninas, se quisessem jogar futebol, jogavam futebol, senão ficavam jogando vôlei. Era isso. Sei. Não mais nada. Na França você faz badminton, conhece a regra do badminton, faz esporte, faz corrida, pode fazer escalada, arremetamento de peso. Você passa por todo tipo de esporte durante a vida acadêmica inteira, né? Mas eu acho importante isso. Você desenvolver um pouco eu acho que falta, não sei se no brasileiro, mas eu conheço muitas pessoas que parece que falta coordenação. Você vê e você fala, esse cara nunca nadou até os 15 anos, sei lá, nunca fez nada de esporte na vida até os 15 anos, porque não falta coordenação, sabe? O pessoal precisa incentivar mais a fazer esporte. E isso, quanto mais gente fazendo esporte, mais o esporte consegue enraizar para outras coisas, né? Tipo, eu não. Meu filho, se ele quiser jogar rugby, beleza, mas eu não quero. Se quiser jogar futebol, beleza, mas eu não vou. Eu vou querer fugir um pouco desses 4 fantásticos que você falou. Tá? Exato. Eu digo para você, porque quando eu estava dava aula na universidade, os esportes que ensinavam no curso de educação física, né, eu conhecia os professores de educação física, não saía muito do badminton, era uma coisa absurda, não existia isso lá dentro. Não tinha nenhuma palestra, isso é o badminton, entendeu? Na universidade. Então, o professor de educação física que sai de lá não tem noção do que seja rugby. Né? Então, muitas vezes chamam para a gente dar uma palestra, contar como é que é, né? E muitas vezes o cara, nossa, é isso, futebol, não é futebol americano? Eu fui dar muito de palestras na faculdade para falar, isso é rugby league, isso é rugby 7, por causa dos Jogos Olímpicos. Isso é futebol americano, né? Tem essa também, né? E não há transmissão de jogos na televisão, né? Nenhuma transmissão. Vamos ser sinceros, o Sport TV transmite quando tem seleção, o ESPN também tem seleção, muitas vezes jogo de fora, e as pessoas só falam para a bolha, né? Ninguém fala para o resto da pessoa. Exatamente, Então, esse é o problema do rugby que realmente dificulta a expansão aqui, o crescimento no Brasil, né? Ninguém vai pegar, vai colocar no Sport TV, ver rugby e falar, nossa, que legal, vou ver rugby aqui. O cara vai usar 3 minutos, não vai entender porcaria nenhuma e vai desligar, vai mudar, né? Sim.
Então, por isso que a gente, de repente, na idade mais jovem, aí, tipo, meu pai, por exemplo, hoje em dia gosta de rugby, porque eu comecei a jogar rugby, minha mãe conhece um pouco Sim, de rugby, querendo ou não, né? E aí incentivar essas outras pessoas também para começar a espalhar um pouco essa teia aí. É um esporte tão gostoso, né? Cria laços, cria família. Pô, a minha família foi criada por causa do rugby, sabe? sim, sim, Tipo, minha família, que eu digo eu e a Claire, né? Por sim. causa do Pasteiro, né? E é tão bom, sei lá. Eu não trocaria, como eu falei pra você, eu dei muito da minha vida pro rugby, mas eu não trocaria nada do que eu fiz dos 12 anos até hoje. Quase 20 anos de história de rugby. Não trocaria Sim. nada, me daria igual. Eu comecei jogando rugby, sabe aonde? No colégio. Né? Eu sou da origem do colégio. Colégio Rio Branco, Colégio Liceu Pasteiro, Colégio Pastel, Porto Seguro, São Luís. O São Luís tinha um campo na Avenida Paulista, que os padres resolveram transformar aquilo em prédio, agora o prédio já não existe mais, está indo onde é o campo do Band, ali no Ibirapuera, do lado do Detran agora. O colégio acabou. Sim, E é. as escolas, a maioria das escolas tem campo. Porto Seguro tem campo, São Tomé tem campo, o Pasteiro tem campo. Os clubes não querem saber. Né? Fizeram tudo, porque o jogo é bruto, né? No futebol não, né? O jogo não tem um professor de educação física, isso é um problema também no Brasil, né? Que o professor tem que ser de educação física. Por isso que essa coisa de Cacuro, Diegão e outros, né? Muito, o Pedrinho, serem professores de educação física. Senão o conselho, né? O conselho de educação física vai lá e impede que aquele cara treine um time. Simplesmente isso. Eles falam exatamente isso, que não pode ser que não seja educação física. Só o futebol consegue quebrar essa coisa pelo poder econômico que tem. Mas nos outros É, esportes, os caras têm que fazer educação física de algum jeito, né? Lá é. na França era assim também ou não? Ou o cara era um ex-jogador, ou. Putz, eu não lembro, viu? Mas o meio do rugby é meio igual, assim. Esse espírito do rugby de você continuar no clube mesmo depois Hum, é igual. Eu não sei, sabia? Se eram ou não sim. eram, tá? Eu vou falar pra você que eu nunca me perguntei. Você chegou a conhecer o Pablo, o menino que veio do interior, jogou no juvenil, tinha diabetes, ele está jogando no Utah Ah, agora, em Utah. isso, sim, sim. Que é Mormon, Isso, né? Mormon. exatamente. Né? Ele foi para o Utah por questão religiosa dele, aquela coisa toda. E lá ele fala assim, que lá basta você fazer um curso específico daquilo que você quer trabalhar, ele vai lá e trabalha. Então ele trabalha com personal trainer. Então ele faz um curso específico para personal trainer e trabalha. Eu não sei se é melhor ou pior, mas o que a gente vê nos Estados Unidos é que a coisa é melhor do que aqui, né? Em todos os Exato. esportes. É claro que o cara Exatamente. estuda, né? O cara para ser melhor treinador tem que estudar, tem que aprender um monte de coisa, mas ele não precisa ser faculdade de educação física. Ele pode fazer, mas não isso, né? Falar de esporte no Brasil é muito difícil, né? Porque, exato, a gente está puxando a sardinha para o nosso. É muito bom, Hum, hum, inclusive, eu não tinha essa visão antes de ver o projeto do Rei para Todos, esses projetos sociais dando hum. andamento, assim, continuidade. Eu nunca imaginei, falei assim, o que muda o moleque da favela vai jogar bola? Ele pode jogar bola com os amigos ou com. Tanto faz, não vai mudar nada na vida dele. Mas muda Sim, muito, é bizarro, muda mesmo. Transforma a vida é de um moleque. impressionante. É impressionante. É Esporte em geral. impressionante. São É. José, Jacareí, o Rua para Todos, o Urra, né? O Todos. Melina. Você imagina as mudanças das pessoas, né? Tá? Não, Como exatamente, é maravilhoso. Não, é maravilhoso, exatamente. Mas o problema né, a gente puxa a nossa sardinha, a gente sabe que é importante, sabe que é bom, mas, puta, tá tudo zoado, né, no Brasil. Tá tudo, sim, não sabe nem por onde começar, né? Porque sabe, você falou dos Estados Unidos, lá eles estudam, eles né, têm que estudar para ganhar bolsa, tem que jogar para ganhar bolsa, mas tem que estudar também, não é a festa da mãe Joana, né? sim. Então a gente precisa arrumar muita coisa ainda para chegar nesse patamar aí que eu nem consigo imaginar como, nem sei qual que é o primeiro passo, sabe? Quando você está tão perdido que você não sabe por onde começar, é meio Eu não sei, desesperador. eu não sei se o que você pensa, mas, por exemplo, as escolas, elas só ensinam para você fazer exames de vestibulares e passar de ano, certo? Certo. E aqui no Brasil, então, educação física o professor é legal, né? O professor dá qualquer coisa lá. E não É. tem um projeto, exatamente. Tem um projeto para o cara passar no Enem, então você pega os colégios. Qual é o colégio bom? É o colégio que passa no Enem, passa o primeiro vestibular, entra na faculdade, né? Entrou na GV ou entrou não sei aonde. Essas escolas são boas, né? Então a gente vê Sim. isso também, que as escolas lá, claro, se preocupam com o estudo, mas se preocupam com o quê? Com a outra formação em paralelo, né?
em paralelo. É, exatamente. Exatamente. Né? Inclusive nas escolas falta, né, esse espírito de esporte em geral. Sei lá, eu não Sim, sei, eu nunca participei de torneio de qualquer escolar. esporte, nunca nem fui saber, escolar. Porra, que isso, a gente tem um monte de colégio, velho, dá pra fazer uma coisa muito legal, né? Sim, Fazer, e estender um pouco os esportes, né? Beleza, comece com futebol que seja, mas faça alguma coisa assim, né? Tem que começar a sim. animar um pouco mais a galera, o pessoal tá meio, não sei. Na década de 70 e 80, né, quando eu comecei eu comecei em 76 a jogar. Existia em São Paulo, no município de São Paulo, a chamar Jogos da Primavera. Esse eu não joguei. E depois veio os Jogos das Olimpíadas de São Paulo. Foi quando o rugby entrou. Não sei por quê, porque não é, nem se imaginava ser o esporte olímpico. Entraram 12 equipes. 12 equipes. Imagina só, 12 colégios colocaram gente. Claro, nós perdemos. Na época tinha muito argentino no Rio Branco, eu acabei entrando por causa dele. E o Pasteiro foi o grande campeão, que era já um time formado, já vinha jogando, entendeu? Então, É. nós nem jogamos contra o Pasteiro, jogamos contra a escola, acabamos perdendo, mas o Pasteiro foi campeão. Que é o Jean-Luc, o Jean-Marc, o Stefano Massaro, que são esses velhos hoje que ajudam o Pasteiro de algum jeito agora, né? Os originais, né? Os originários, talvez já era a segunda geração. Não era nem a Segunda primeira, a geração. segunda geração. Porque a primeira geração era garçom, era professor, sei lá, era o pessoal da embaixada, do consulado, sei lá, era esse pessoal que jogava. E jogava porque Pasteur. Que time nós vamos jogar? Pasteur, entendeu? Era o nome que os caras deram na hora. Surgiu em função Sim. disso, né? Mas era o quê? O que fez, a gente achava naquele momento que ia dar certo, né? Que a bolha ia estourar. Foi quando todo mundo falou, agora o rugby vai. E não foi. Quase morreu na década de 90. E surgiu de Então, novo. que triste, né? Exato, exatamente. Tanto você olha na história do rugby da década de 90, você não tem quase documento nenhum de resultado, quem foi campeão, quem não foi campeão. Existe até dúvida se quem foi campeão mesmo, entendeu? Só começou de novo Uhum. 2000 de novo, né? Então isso é um problema. E você vendo, você jogador de rugby, o que você acha das meninas jogando? Você viu os primeiros jogos de rugby das meninas? O que você acha? A Clélia é uma jogadora, né? Não é mais uma Exato. jogadora tão mais afinca, mas o que você vê das meninas jogando? O que você acha? Elas evoluíram bastante ou precisa de muita coisa ainda? Cara, eu acompanhei eu acompanhei a Claire, né? Depois, quando a gente começou a namorar, que ela ainda jogava, em alguns jogos, em alguns torneios, né? E o pastor feminino não chegou ainda. Tá chegando, mas não chegou ainda. Naquela época, pelo menos, não tinha, né, aquele nível ainda que para bater de frente com o Band, né? Com o São Sim, José, com esses times um pouco mais galácticos, com o Niterói, o próprio Niterói. E aí a gente acabei indo em alguns torneios no interior, Paulista B, algumas coisas assim. Eu vejo sim. muito que as estruturas, os jogos e tudo mais, parece eu há 15 anos atrás, sabe? Parece que tá essa decalagem, tá? As meninas ainda. Foi como eu falei dos times. Tem time que tem Sim. 5, 10 anos, não adianta. Rugby, se você começa, você vai patinar 5 anos antes de começar a entender, a jogar direito, a entender os motivos do porquê, né? Então, essa Liga B do feminino, ela tá com essa decalagem em comparado com as meninas, com os times mais tradicionais. E em relação Tá. aos times tradicionais, não tem o que falar, né? Elas que ganham destaque no internacional, né? Jogando Seven Series, né? Jogando todos esses campeonatos que elas jogam, tem mais relevância internacionalmente falando, né? Então, querendo ou não, quem leva o nome do Brasil para fora são as meninas, praticamente, né? O masculino Sei, está sei. fazendo um puta trabalho, mas, né, quem tem mais história, digamos assim, né, com levar o nome do Brasil para fora é o feminino, né? Sim, o feminino Eu acho tem. muito legal. Que, Eu acho muito legal. que já está classificado para os Jogos Olímpicos, né? Aí, ó. É, O masculino ainda não, precisa jogar em fevereiro pré-olímpico, a ver se consegue uma vaga só. exato. E, e na minha opinião, acho que o rugby de Seven deveria focar nos Jogos Olímpicos, porque é o que dá grande visibilidade para o mundo inteiro. Muito mais do que o Mundial, que é muito mais difícil. Eu não acredito que eles mudem as regras para pôr mais gente lá dentro, diferente do futebol que aumentou, né? O masculino ainda vai demorar para os caras querem aumentar de times, né?
Então nós vamos sempre perder para o Uruguai, para a Argentina, para os Estados Unidos, para o Canadá, que é muito difícil trocar, né? Sim. Né? Seven tem toda a logística do jogo de Seven, é muito mais fácil, né? Então. Assim, eu não sei se visualmente é mais bonito, mas é mais fácil mesmo, né? É menos impacto, é mais fácil de né? entender, com certeza. Mas infelizmente eu acho que, beleza, a gente pode investir no Seven, mas um país de rugby tem que ter 15. Tem que ter uma base de 15, né? Tipo, a base pro rugby pra mim é 15. Lógico que tem que investir no Seven, tem que. Mas enquanto não tiver o rugby 15 bem forte, eu acho que vai atrapalhar um pouco o desenvolvimento. Tá. Vai ficar só um grupo de caras no Seven e acabou, vai ficar esquecido. Desculpa, te cortei, pode falar. Não, tranquilo. E vamos falar de uma coisa dolorida. Sua fratura, como é que foi essa fratura sua? Foi erro seu? Foi tackle forte demais? Ou a idade já estava pesando? Cara, eu vou falar pra você, o que aconteceu? Eu tava, 2 metros do gol lá na semifinal contra o São José, né? Eu ia fazer o try, o Sancerri, acho que foi o Felipe. Foi o Felipe. Ele me pegou na cintura, mas me agarrou mesmo. Ele não foi tipo com o ombro. Ele me agarrou e me puxou. E aí, nessa que ele puxou, eu fiz força com a perna para ficar mais longe dela. Aí minha perna ficou esticada. Nessa, ele puxou o meu corpo e não veio, então o corpo dele veio com a minha perna. Ele caiu em cima da minha perna esticada. Eu acho que foi um azar. Foi o quê? Um azar, eu acho. Ou talvez eu esteja velho também, né? 30 anos na cara já. Talvez a idade está chegando, uma hora chega, né? Porque você nunca teve uma contusão desse tipo, né? Eu não me lembro. Nem uma dor aqui, uma dor acolá, mas nada de você fala, puxa, acabou, né? O nariz torto. Talvez nas outras épocas eu conseguiria sair do tackle antes, né? Do cara me pegar, não sei, né? Tipo alguma coisa do tipo. Né? Mas pode ser. Aconteceu, infelizmente. É engraçado, né, que você tem uma forma de jogar com a bola, quando você está atacando, muito diferente da maioria. A maioria vai com a mão, você já vai com o próprio braço. Isso é um jogo francês ou é um jogo seu? Você aprendeu com a... Eu vou falar, muita coisa do que eu faço em campo é meio automático, assim, você não pensa muito. Sei lá, eu pelo menos não penso. Vem meio de dentro, assim, sabe? Tanto fazer a mesma coisa, você acaba tudo automático, você não pensa muito. Acho que já depois de quase 20 anos jogando, acho que é isso, né? E 2021 você volta a jogar ou não? Vamos ver, né? Tô me recuperando agora, eu troquei a haste, né? Você lembra que eu fiz a segunda operação. A primeira operação eu quebrei a haste, troquei agora semana passada. No fim de semana passado. Voltou com o Santo, Igor? Ainda não. Então, troquei de médico, esse médico tá indo mais tranquilo. Ele falou, vamos esperar ainda 2 semanas, 1 mês, para você voltar a fazer a físio. Voltar um pouquinho mais forte. Ele quer que eu fique bem de repouso agora mesmo. Mas vamos lá, mas se der para voltar em 2021, eu volto. Eu tava falando com o pessoal, hoje mesmo, dá preguiça de voltar a jogar competitivo. Depois de quase, vai dar 2 anos praticamente, né? Acho que até eu recuperar vai dar mais 2 anos dessa lesão. Dá uma preguiça. Eu sinto falta de rugby, sinto falta de touch, sinto falta de treino, sinto falta dos amigos. Mas jogar competitivo... Mas precisa. Eu vou precisar até não aguentar mais, porque se um ano sair brasileiro e eu não tiver nesse time, aí, entendeu? Vou sair na capa do jornal aí, pulei do prédio aqui do 10º andar. Não dá. A gente teve a oportunidade ano passado, grande, né, cara? Também, de novo, o nosso time era melhor que o do São José, né? No todo, né? Faltou alguma coisa? Então, a gente, durante vários anos, a gente sempre falou, não, o nosso time é melhor, não sei o quê, mas não é melhor. Se fosse melhor, ganhava. Eu acho isso. Sinceramente, ele pode ser melhor no papel, mas se ele fosse melhor mesmo, ele ganhava. Então, uma coisa que sempre faltou pro time foi, eu acho que uma união ali, não sei se é união, mas um coletivo, tá? Que eu acho que faz diferença que o São José tem e faz muito bem, né?
Então eu acho que isso atrapalhou. Exato, temos um time muito bom, não sei o quê, mas nunca chegamos lá, né? Atrapalhou um pouco. Ano passado o time estava super motivado. Ano passado ou retrasado? Mas Ano passado, passado. Ano passado, 2019. é isso. 2019. Então, super motivado. Não deu. Não vai fazer o quê? Então, Não, sim, eu sei. Eu não gosto de perder também, né? Eu fico muito mal na derrota, né? Isso não vem com essa história, você perdeu mais uma. Não é assim. Eu fico puto. Mesmo velho, eu fico puto. Perder para qualquer time, né? Porque eu acho assim, a gente vai para ganhar e perder porque a gente errou mais do que eles, né? Ou eles acertaram mais do que nós. Isso eu me questiono muito, né? Tanto que eu fui ver a final São José e Poli depois, uma semana, 2 semanas depois, e eu senti exatamente isso no São José. O São José tinha a fome de ganhar. A Poli não. Né? E não sei se característica dos jogadores ou característica do treinamento. Diferentemente, eu sinto no Pasteur, nós temos a fome de ganhar. Nós temos essa vontade. Nós estamos há muito tempo sem ganhar um brasileiro. Não ganhamos paulista, né? Monte agora, chegamos perto sempre. Mas alguma coisa falta, não sei se é aqui, ou no estômago, para a gente ter essa fome de ganhar e ser campeão realmente brasileiro. O que você pensa nisso? Falta alguma coisa aqui ou aqui? eu acho que falta cabeça. Falta cabeça. Eu acho que falta cabeça. A vontade todo mundo tem. E aí eu acho que essa vontade que acaba atrapalhando o jogo dos jogadores, assim. Sei. Putz, ai, não, esse ano vai, que a gente tá muito bom, não sei o quê. Daí entra no campo e fala, nossa, se eu fizer alguma merda, se eu errar a primeira bola, aí já cai o jogo inteiro do cara. Então eu acho que falta cabeça. Todo mundo. Menino, lógico. Falei, 10 anos no adulto aí praticamente para ganhar um brasileiro não saiu nunca. Eu também. E eu sou o outro lado, eu sou irritado, eu estouro. Então, sempre eu acho que até é pior do que quem fica nervoso. Eu deixava os outros nervosos, inclusive, né? Por causa disso, né? Porque eu era irritado no campo. Depois de um tempo a gente acostuma, né, cara? Agora depois de velho, nos últimos 3 anos eu melhorei. 3 anos de 18 eu tava bem. Tomou remedinho? Exato. Não, tô começando. A Claire começou que me deu jeito, me acalmou. Que bom, isso é bom. Também tem esse lado, né? Os namorados, as esposas, a gente tem filhos já, né? Que a gente nem imaginava que ia ter filho, tá tendo filho, né? Essa coisa toda, né? Agora, mas uma coisa é certa. Mesmo pro ano que vem com jogadores jovens, a gente precisa de gente velha. Um time não pode ter só gente jovem demais, nem gente velha demais. Precisa ter um equilíbrio desse jogador. Até porque naquele momento você fala, vamos acalmar, não vamos chutar, vamos ficar aqui, vamos cair com a bola, né? Segura a bola aí um pouco, bate duro, né? Isso você pode, mesmo que você jogue menos, né? Jogue menos, principalmente nos jogos principais, né? Você joga menos, você joga. Não, é importante ter. Eu reparei muito isso ano passado, porque os moleques que estão jogando agora esse ano com a gente, eles são sensacionais, assim, tipo, são muito bons. Todos a molecada no Scrum e na linha que subiram são sensacionais. Mas às vezes você percebe que realmente, quando a pressão bate neles, precisa dar uma acalmada nos moleques. Precisam ter, às vezes, uma voz ali, o Mahara faz muito bem isso, uma voz um pouquinho mais experiente ali, um cara que. Eu não sei explicar, mas a presença acalma os ânimos, sabe? Só a presença já acalma os ânimos. Então, realmente, é importante ter uma pessoa. Na minha época era o Mal, era o Junão, né? Agora, né? Que agora sou eu, velho, então acho que sou eu, Mahara, Diegão, Cacu não joga mais, né? Esse pessoal. Então eu acho importante, realmente. Tem que ter um equilíbrio, né? Porque os moleques estão com gás aí para comer a bola. E a gente consegue organizar melhor. Sim, exatamente, né? E foi o que aconteceu na final do Paulista, né? Você não jogou nessa final, né? Obviamente por causa do CB, né? Mas do Henrique. Isso, do Henrique, perdão. E aí o que aconteceu? Eles olhavam justamente para os poucos mais velhos e se acalmaram, tanto que o jogo foi ganho fácil nesse ponto, né? Eles perderam o equilíbrio, né? Foi um jogo difícil, isso sim. Mas eles perderam o equilíbrio, porque eles estavam mais jovens. Os maduros deles não estavam jogando, né? A pessoa maduro, né? Exatamente.
E que isso ajuda bastante. Quando ele olha para o treinador, vê que é um cara maduro, né? Você vê o apoio sendo dado fora do campo, né? Isso tudo faz parte não é só da tática do jogo, da técnica, também tem essa coisa madura. A torcida torcendo, não xingando, que era uma coisa que a gente sempre reclamava, né? Xingar não é você torcer pelo outro time, xingar é você apontar o dedo pro cara, chamar de um monte de nome que você não interessa aqui, né? Tomar Exato. tapa na orelha, aquela coisa toda, tá? Lipão, tá chegando a hora. O Instagram cai a linguagem nossa Beleza, aqui. tá bom então. Gostei muito porque ficou uma turma muito grande aqui, né? Muito grande Legal. assistindo. Quem não assistiu pode depois assistir, que eu vou ficar aqui no Instagram, eu vou passar para o YouTube e vou passar para o Spotify para todo mundo ver do jeito que quiser, tá? Tenho feito esse trabalho aí de principalmente pegar essas coisas diferentes do fora do eixo, vamos dizer assim. Você é um pouco fora do eixo, apesar de jogar no Pasteiro, tá? Isso é importante, tá? Porque as pessoas têm que saber que existe o que faz você se tornar um bom jogador e ter as suas escolhas. Não é escolha seleção, né? Quer jogar com os seus amigos, bem de alto nível, mas com os seus amigos, né? Talvez a seleção não tenha os seus amigos e você não se sinta bem. Isso é jogador de clube de bem feito. Espero que em 2021 o Pasteur possa ganhar um campeonato brasileiro, né? Espero eu. Vamos ver. Espero eu. Vamos. Eu vou ser Tem que trabalhar, não vai cair do céu, na verdade, né? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar, exato. Tem que trabalhar, tem que querer, tem que ter fome, né? Espero que eles façam um calendário adequado para que não haja conflitos de jogos da seleção com os times. Nós estamos com 8 jogadores na seleção, né? Porque eu não sei se você concorda comigo, só para a gente fechar. O jogador, para chegar na seleção, ele tem que jogar muito no clube. Ou não? Tem que partir disso, né? Senão, jogadores da seleção sem clube, eles ficam meio, sei lá, você perde um pouco o time. Porque você tem que aprender de algum lugar, e você aprende jogando, para que seja muito bom, você tem que ter a volumetria, o volume de jogo, que você ganha, querendo ou não, jogando no clube, toda semana ali, né? Treino é legal, faz treino do time amarelo contra o time verde, mas nunca é a mesma coisa, né? Sim. E aí, aprender a jogar com caras que não tem, né? Um cara que está na seleção, ele não tem o mesmo nível de um cara que está no clube. Então você tem que aprender a jogar com todo mundo. Para quando você tem a seleção, pegar o cara bom, aí você encaixou o jogo perfeito, muito legal. Né? Esse tipo de coisa. Tá. Legal. Manda um beijo para a Clé, manda um beijo para sua mãe, manda um beijo para seu pai, tá? Tá bom? E lembrar que esse programa, nós estamos tendo apoio do Melina, né? Na parte de apoio financeiro, isso é muito bom. Tá? E outros apoios estão chegando, é importante que acreditem no que a gente tem que sair. A gente até na comunicação tem que sair do eixo. Não pode ter só uma comunicação. Ou tem como chama o Chabal lá de Minas Gerais está fazendo também o New Rugby. Eu estou fazendo aqui o Papo Fora do Eixo. Tem outra turma do Rio está fazendo alguma coisa, porque a gente tem que acabar com os monopólios. Nós sabemos, a gente briga, né, nas mídias sociais que o monopólio não pode existir, no rugby também não, tá? É isso aí, Marcião. E a gente fala bastante, tá bom? Convite, viu? Foi um prazer. Obrigado você prazer ter aceitado também, querido, tá? Dá um abração para todo mundo aí. Tchau, um beijo. Querido. Valeu, obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, beijo. Falou. Tchau. Até. Tchau. Tchau.